Rolou um arranca-rabo na CPMI do INSS ontem, protagonizado pelo grande deputado Alencar Santana. Vamos ver o que aconteceu por lá, que já estamos em ritmo de CPI. Vamos lá. Encerrar, para a gente continuar a sequência dos oradores, por gentileza. Presidente. CPI que está sendo liderada pelos bolsonaristas, pelos extremistas, tá? Vamos lá. Dentro do tempo. Só para dizer que é mentira, viu, presidente? Senador Exalcir, o senhor teve a palavra, senador. Agora vamos ouvir. Vamos passar a entrevista aqui ao vivo? O senhor topa? O senhor topa passar a entrevista ao vivo? Deputado Alencar. Deputado Alencar, por gentileza. Está dizendo que é mentira. O senhor topa passar a entrevista ao vivo? Eu expliquei para vocês. Deputado Alencar, para encerrar, por favor. Está me chamando de mentiroso. Não, por favor, para encerrar. O senhor peça para ele também Senhores, comportamento. nós temos aqui um... Pelo comportamento. Eu vou... Deputado, ele está por dizendo favor, que eu sou mentiroso. Para encerrar, eu topo passar a entrevista aqui. Por favor. Vossa Excelência presidiu a comissão. Vou dar sequência aos oradores. Alguém disse aqui que demorou a investigar, é verdade. Bolsonaro, por exemplo, sabia de tudo há 4 anos atrás. Quem disse isso foi o senador que estava aqui ao meu lado, Exalcir, em debate com o nosso colega, né, e deputado Alencar Santana, que entregou a ele, inclusive, toda uma documentação de fraudes, e que Jair Bolsonaro, tendo aquilo, eu agora, não Exalcir, falo, não fez nada. Nós ficamos 4 anos sem nenhuma apuração sobre esse fato. Se Exalcir entregou isso ao presidente, disse que havia fraude, foi lá com servidores do INSS, para mim, Jair Bolsonaro teria que depor, porque não fez nada. Esse seria teria que vir aqui. Evidentemente, o relator, não sei por que não colocou. O senador Exalcir deveria pedir que Jair Bolsonaro viesse aqui. Falo com sinceridade, porque se foi entregue a ele, no mínimo ele prevaricou. Ele teria que levar isso à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, teria que ter visto o que era fraude punido. Pelo contrário, durante o governo Bolsonaro, vocês vão ver que várias entidades foram cadastradas, entidades que deram o cano nesses servidores e mais. Então, realmente demorou a apuração. A apuração veio começar no governo do presidente Lula, através da Controladoria Geral da União, que é órgão que é independente, mas ligado ao governo, e também a Polícia Federal, que iniciaram essa investigação e que, ao saber de tudo isso, o presidente interrompeu qualquer desconto e está devolvendo, já devolveu 80% dos aposentados. Olha quanta diferença. Bolsonaro recebeu tudo, nada fez. Lula soube, está devolvendo o dinheiro e fazendo a investigação. Então é mais um tiro no pé que a oposição dá ao colocar essa CPMI. Aliás, o segundo tiro no pé, porque o primeiro foi na CPMI do golpe, onde eles tentaram dizer que Jair Bolsonaro nada tinha a ver com golpe, que era um coitado, um inocente que estava nos Estados Unidos passando mal e por lá viu aquele quadro absurdo que ele nada tinha a ver, um verdadeiro anjo. Não é o pensamento do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, e ele agora começa o julgamento final no dia 2, e no dia 12 estará preso. Será, portanto, o presidiário Jair Bolsonaro. Então, a CPMI, que foi um tiro no pé, será outro tiro no pé. Mas dados já falam disso. O relator sabe desse processo, já deve ter lido isso nas matérias. Vocês ouviram aí o tal careca do INSS. Olha a matéria de onde o careca do INSS se enriqueceu. Vocês vão ver quando. Então, ele conseguiu comprar uma casa em fevereiro de 2024. Portanto, ele acumulou esse recurso antes. No valor de 3,3 milhões de dólares. Ou seja, quase 20 milhões de reais que o careca do INSS comprou uma casa na Flórida, na praia. Ou seja, ele vinha acumulando riqueza, esse careca do INSS, porque pelo passado dele ele não teria esse recurso. Então é evidente que houve sim todo um procedimento de roubo dessas entidades durante esse processo. Essa quadrilha continuou posteriormente? Sim. E tudo será descoberto. Obrigado, Luciano. A quadrilha se iniciou num período e está sendo investigada até o dia em que se interromperam os processos. Então essa quadrilha tem que ser toda ela colocada em xeque. Eu pedi uma entidade em particular, que é de Belo Horizonte, senador Carlos Viana, a BANSP, é uma entidade de Belo Horizonte que ninguém nunca ouviu falar. Eu procurei saber dela, ela existiu exatamente, acho que 2 anos, depois ela sumiu de novo. Ela acumulou mais milhões e milhões, ela de repente, ela tinha em torno de 4 mil servidores e passou para mais de 40, 50 mil,
prestou serviço sem aposentar durante 2 anos e sumiu. Essa entidade eu já estou procurando saber, inclusive já convoquei a presidenta. Ela não está ali no requerimento. Então, como tem um acordo, eu peguei o número do requerimento, não sei por que não está ali. Já foi colocado por mim, essa entidade precisa ser verificada. Bem porque é de BH e o pessoal tem me cobrado que diabo de entidade é essa que roubou tanto. Mas nós vamos descobrir. Então, boa sorte, um trabalho bom para todos nós. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa. Artigo 14, peço a Vossa Excelência um tempo para me responder aqui, porque já é a segunda vez que coloca meu nome e eu não estava presente. Pois não, senador Exauci. Eu quero explicar de uma forma definitiva essas questões que foram levantadas aqui. O PT tem essa mania de criar uma narrativa mentirosa e ficar repetindo, até achar eles mesmos achando que é verdade. Eu fui eleito senador em 2018, recebi no meu gabinete, depois fui lá na Associação dos Peritos, que solicitavam, naquela época, 2018, não tinha tomado posse ainda, para que os peritos pudessem ter acesso ao novo governo, porque existia a questão da aposentadoria, não é, que bastava a declaração do sindicato, a questão do seguro-defeso, que na época Brasília tinha, acho que não caberia os pescadores aqui no lago, então tinha uma série de irregularidades, e eles queriam, inclusive, participar, né, com um bônus para os peritos e também participação lá ir para o Ministério da Economia, não para a Previdência. Eu sugeri que eles fossem lá no CCCB, onde estava a transição, Jair Bolsonaro não tinha tomado posse ainda, eles foram, e 17 dias depois, dia 17 de janeiro, o presidente da República encaminhou para essa casa a MP 871, exatamente para evitar, não é, essas aposentadorias. Então, para esclarecer definitivamente. E depois, quando chegou aqui, eu fui presidente da comissão da MP 871. E quem votou contra esses controles foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senador Exauci. Presidente, artigo 14 respeitado. Pois não, senador. Artigo Ricardo. 14 também, que eu fui citado pelo deputado Rogério Corrêa. Pois também. não, senador Ricardo. Da mesma maneira que o senador foi citado, também fui citado. E quero esclarecer aqui, eu participei de 2 debates ao vivo com o senador Exauci Lucas, onde ele disse que tomou conhecimento de irregularidades no INSS, de descontos indevidos, e ele disse que levou ao ex-presidente Bolsonaro, ao conhecimento dele. Eu indaguei, senador, ao vivo, se Vossa Excelência e se o ex-presidente levaram ao conhecimento da Polícia Federal, se levaram ao conhecimento do Ministério Público, se tomaram alguma medida de suspensão dos descontos, se tomaram alguma medida de investigação, e Vossa Excelência ficou silente, calado. E repetiu ainda, na primeira entrevista, não, eu tomei conhecimento e levei ao presidente. Vossa Excelência. E depois teve uma outra entrevista, há 10 dias atrás, Vossa Excelência repetiu isso com orgulho, tomei conhecimento e levei ao presidente Bolsonaro. Indaguei novamente se Vossa Excelência levou à Justiça, se levou ao Ministério Público Federal, se cessou os descontos, se o governo anterior. Vossa Excelência, não. E ainda fala que enviaram uma MP. Ora, e a Justiça para apurar as irregularidades? Relator, Vossa Excelência, que é um promotor público, o Ministério Público teria competência, um governo federal, um senador tomando conhecimento de levar isso ao Ministério Público para apurar e pedir ao Ministério da Previdência de então, ao presidente do INSS, que se cessasse esses descontos indevidos. Mas nada foi feito. Ou foram omissos ou prevaricaram. Tá bem. Isso é claro e nítido. Não foi eu que disse. Não fui eu que disse. Nosso grande querido Alencar Santana. Teve mais bate-boca com a senadora Elisiane Gama, CPMI do INSS, os progressistas indo muito bem. Vamos lá, gente. Faltam 183 e 2 membros para a gente fazer bem o trabalho. Vamos lá. Elisiane Gama. E em resposta a Vossa Excelência e também os questionamentos da imprensa, eu quero ler aqui o embasamento da decisão que tomei com relação à proteção dos dados individuais. Esta comissão e esta presidência resguardam na máxima amplitude a liberdade de imprensa e a atividade dos profissionais de comunicação. Assim, a norma não fixa qualquer dever desarrazoado, conforme exemplos. Portar visivelmente a credencial ou autorização, agir com urbanidade e disciplina no desempenho das atividades, cumprir as normas regulamentares do Senado. Nota-se que o acesso a este plenário é restrito
diante da quantidade de membros dessa comissão, e é necessário resguardar dados de natureza eminentemente privada, não apenas dos membros, mas de todos os presentes. Destaco que não se trata de qualquer tipo de censura, mas tão somente de cumprir dispositivos da Constituição, da Lei Geral de Proteção de Dados, resguardando direitos constitucionais de intimidade. Vossa Excelência, me permite? Pois não, Em senadora. cima da decisão do 8 de janeiro, Sim, que foi Excelência. tomada lá atrás pelo Arthur Maia, e registre-se com o meu posicionamento diferente, contrário, houve naquele momento uma decisão do ministro Fux sobre essa decisão, considerada inclusive por ele como desproporcional, porque violaria o livre acesso e o direito de exercer a sua profissão por parte do fotógrafo. Aliás, decisão que foi, na sequência, remetida ao plenário. A minha observação nesta comissão, presidente, é porque Vossa Excelência colocou uma decisão muito ampla. É muito complicado você impedir, por exemplo, que um fotógrafo não registre. Agora, eu nem estou me referindo a documento sigiloso. Eu acho que a documento sigiloso, o próprio parlamentar tem que ter esse cuidado. Porque você entra numa sala cofre, você vai lá, tem alguns documentos que sequer saem da sala cofre. Sim. Você apenas faz a sua anotação por escrito e lá você sai com essa documentação. Obrigado, senadora. Então, eu acho que há um pouco de excesso de deixar isso de forma muito ampla. O recorte que Vossa Excelência faz não está dentro do que foi colocado por essa comissão, por essa presidência. Nós estamos falando aqui de documentos ou mensagens individuais e privadas que estão protegidas pela Lei de Dados, que Vossa Excelência, inclusive, votou a favor e que a gente precisa relembrar. As fotos da CPMI, dos documentos, é perfeitamente livre e disponível, mas eu só lembro que as informações pessoais estão protegidas por lei e nós vamos dar garantia a essas questões aqui. Senhor presidente Carlos Viana, senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, eu já inicio, presidente, lhe desejando sucesso como presidente desta comissão. Vossa Excelência sabe do respeito e apreço que tenho por Vossa Excelência, muito grande. Quero também desejar sucesso ao deputado Alfredo Gaspar. Eu sei que a trajetória dele como fiscal da lei, carreira no Ministério Público, será importante para que este relatório possa ser, de fato, conclusivo, um relatório imparcial, um relatório que foque nas investigações. E inicio isso, presidente, dizendo que quando o Brasil inteiro foi surpreendido por esta grave denúncia de descontos não autorizados por idosos no Brasil, na verdade, chocou a população brasileira, porque a gente sabe que é muito terrível se desviar recursos de qualquer setor, é algo abominável, mas desviar recursos de pessoas pobres, algumas em situação de muita vulnerabilidade, e ainda mais pela sua idade, que vivem a vida inteira num trabalho e ao final da vida ainda terem que passar por uma situação como essa de constrangimento, de subtração dos seus recursos e, portanto, é claro, de um roubo que tem que ser inaceitável, que passa, é claro, por uma investigação apurada, que deve abarcar, além de ex-ministros, ex-presidente do INSS, da Previdência do nosso país, diretores de benefícios, não é? Associações que claramente têm uma ligação direta com esse tipo de fraude. E a nossa torcida é que isso ocorra de forma imparcial, para que as prerrogativas dos parlamentares aqui neste colegiado possam ser asseguradas. É um colegiado plural, com pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes, e que elas precisam ser resguardadas no exercício da sua atuação parlamentar. Eu quero deixar aqui, presidente, não quero usar todo o meu tempo, mas deixar aqui que a nossa posição nesta comissão será uma posição rigorosa de exigir uma investigação aprofundada, célere, para chegar, de fato, aos verdadeiros culpados por esta roubalheira dos idosos na nossa nação brasileira. E finalizar, deixando os meus cumprimentos ao presidente da República, o presidente Lula, que imediatamente, ao ter conhecimento desta fraude, promoveu as exonerações necessárias dos possíveis envolvidos com essa fraude. Essa exoneração foi de forma imediata
e, posteriormente, ele promoveu a retomada desse recurso para os idosos do Brasil. Os dados apontam 6 bilhões de dinheiro retirados dos idosos, já até o presente momento, chegando a 2 bilhões de retorno desse recurso para o bolso dos nossos idosos no nosso país. Para além disso, o presidente imediatamente também, além do ressarcimento, fez a suspensão dessas cobranças. Também foi um fato importante, porque ele interrompeu uma fraude que vinha caminhando, e é bom que se diga, de vários governos anteriores. Senadora Elisiane Gama, só um minutinho que vou contar o tempo. A postura dele demonstra claramente que, além de ele não ter qualquer tipo de participação, qualquer tipo de responsabilidade, ele interrompe e defende uma investigação célere. A Controladoria Geral da União, da mesma forma como a AGU, teve um papel primordial neste papel. O presidente Messias recebe de nós os nossos cumprimentos e o reconhecimento do que ele, o ministro Messias, e o reconhecimento do que ele representa no processo de investigação e de buscar os verdadeiros culpados para, naturalmente, aí fazer a aplicação a posterior pela magistratura brasileira. Muito obrigada, presidente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que todos nós, nesta CPI, tem um objetivo que deve nos orientar, que é evitar que segmentos da sociedade, como aposentados, pensionistas e outros segmentos, neste caso em particular, este segmento, que tem uma vulnerabilidade grande por várias questões de acessibilidade, várias questões, acabem tendo seus proventos, seus benefícios subtraídos de alguma forma por espertezas de diversas naturezas. Então, isso eu acho que cabe a nós, aqui nesta CPMI, trabalhar para identificar esses problemas, identificar responsáveis por isso e encaminhar ao Ministério Público e à Justiça para que a gente evite casos dessa natureza outras vezes. É importante dizer que, na medida em que o governo do presidente Lula identificou, as providências foram adotadas, inclusive ressarcindo quase 80% já dos beneficiários, aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos, já foram ressarcidos pelo governo federal, aqueles que conseguiram chegar às agências dos Correios, via o site do próprio INSS, e esse trabalho está sendo feito e deve chegar à totalidade dos que tiveram descontos. Então, isso é uma medida, é uma medida, porque está em curso, de extrema relevância e de responsabilidade do governo com os aposentados e pensionistas. Creio que tem outros problemas que devem ser objeto desta CPI. Nós estamos aqui com aposentados e pensionistas. Não foram só, e não são só entidades que desviaram recursos dos pensionistas e aposentados do INSS. É preciso que a gente coloque luz sobre um segmento que são os consignados também, que também produziram danos e vem produzindo danos a aposentados e pensionistas. Acho que esse é um foco que precisa ser observado dentro do limite do objeto, do fato determinado da CPI. E, por fim, presidente, eu quero colocar aqui a necessidade da gente ter um tratamento entre nós o mais cordial e respeitoso possível, para que o trabalho possa fluir e que a gente possa apresentar os resultados de forma a dar uma resposta à sociedade brasileira, que espera do parlamento brasileiro uma postura que seja compatível com a função que nós todos exercemos aqui de parlamentares
senadores, deputados, deputadas, senadoras no Congresso Nacional. Então, presidente, quero desejar a Vossa Excelência bom trabalho e que a gente possa, com diálogo e com muita sabedoria e discernimento, fazer o que é melhor para aposentados e pensionistas e para consolidar as instituições brasileiras. Não podemos transformar isso num ambiente de destruição das instituições brasileiras, porque isso não interessa a ninguém. Nós precisamos identificar quem faz nessas instituições o mal ao Brasil e aos brasileiros. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho. Esse é o clima da CPMI e do INSS, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.